Bem-vindo a todos, eu sou Bruno Moraes, em mais uma ação promovida pelo Instituto de Engenharia do Paraná, a Casa do Engenheiro Paranaense, protagonista da Engenharia do Estado, através da Câmara Técnica de Sistemas Construtivos e Habitação. Esses eventos têm por objetivo informar nossos associados e a comunidade em geral a respeito de temas relevantes e de interesse público e cumprir com a missão de manter o IEP como protagonista em nosso estado. Hoje convidamos para uma conferência, para um bate-papo sobre o tema Covid-19, algumas personalidades e referências em suas áreas de atuação. A ideia é tratar do tema de uma forma multidisciplinar. O mediador do bate-papo é o Rodrigo Pascoal, sócio proprietário da Protec Engenharia, mestre em Engenharia Civil pela UFPR e em Gerenciamento de Obras pela Fundação Getúlio Vargas, pós-graduado em Patologia das Construções pela UTFPR e vice-coordenador da Câmara Técnica de Sistemas Construtivos e Habitação do IEP. Também do IEP, temos a Elizabeth Yang, que tem uma vida dedicada à Petrobras, foi a primeira engenheira contratada pela Petrobras no Paraná, além de outras passagens na Tecnip e DNE. É conselheira do IEP e conselheira suplente do CREA Paraná. Recebeu inúmeros prêmios como o troféu Engenheira Enedina Alves Marques, como mulher de destaque na engenharia, moção na Assembleia Legislativa do Paraná, profissional do ano pela Prefeitura de Araucária e destaque profissional no Museu da Memória da Petrobras pelo Instituto Educacional de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Como convidados, temos o Rodrigo Assis, presidente do Sinduscom Paraná e empresário da construção civil, diretor da construtora Atenas. Rodrigo é uma das lideranças hoje de nosso estado na área de construção civil. O Maurício Marquezini tem uma formação sólida em administração e economia, com pós-graduações em planejamento financeiro na Inglaterra e mestrado em andamento na Universidade de Sorbonne, em Paris, onde ele mora atualmente. Trabalha no Grupo Renault, na direção de transformação de finanças. Já estruturou mais de 20 bilhões em operações financeiras. Foi vice-presidente do IBEV, Paraná, diretor executivo do Instituto Renault e tesoureiro da Aliança Francesa, além de professor titular na Unicuritiba, Faculdade Machado de Assis, Universidade Positivo, dentre outros. Já ganhou vários prêmios como o Prêmio Excelência Profissional do Grupo Boticário, Prêmio IBEV Equilibrista, Congratulação de Assembleia Legislativa do Paraná, dentre outros. Por fim, da área da saúde, temos o médico Felipe Bueno, que é especialista em clínica médica e medicina paliativista. Atua em pronto atendimento clínico e unidade de internação hospitalar de pacientes com Covid-19. Temos pessoas aqui com conhecimento amplo e de várias e diferentes áreas. Todas elas para nos proporcionar uma visão global desse tema tão importante e atual. Passo a palavra para o mediador Rodrigo Pascoal. Obrigado, Bruno, pela apresentação. Se você resumiu muito bem aí. Se você ler o currículo de todo esse pessoal aí, a gente ia falar só em currículo hoje aqui. Eu agradeço ao Ferrúcio também, ao diretor, né, ao nosso diretor do IEP, aos colegas de Câmara Felipe Nasser e o Cambri, e aos convidados Maurício, Rodrigo, Beth e Felipe pela participação. Bom, para iniciar, vamos direto ao tema, então, Felipe, eu vou começar contigo. Você está na linha de frente do tratamento dessa doença, Covid-19, né, Felipe? Como que está sendo essa experiência, tá? Você tem vários anos de estrada na área como médico. O que essa doença tem de diferente de outras sobre o aspecto clínico? Tá? E também gostaria que você desse um panorama geral para a gente aí de como está a situação da doença no momento aqui em Curitiba e no estado. Boa tarde, Rodrigo. Primeiramente, obrigado pelo convite. Eu atuo realmente nessas áreas que foi colocado inicialmente, que é na parte da emergência dos pacientes com Covid-19. Eu cuido de pacientes que necessitam de internamento em hospitais com a mesma doença. E eu faço também um trabalho voluntário nas minhas redes sociais de divulgação de números, análises e até mesmo opinião a respeito justamente da realidade de Curitiba, do Paraná e do Brasil.
eu considero ideal, como cidadão, a gente não só entender o que está acontecendo no nosso dia a dia, mas também poder ter acesso àquilo que é mais, vamos dizer assim, evidente agora, que é a pandemia da Covid-19. Então, nesse trabalho que eu faço diariamente, voluntário nas minhas redes sociais, eu divulgo justamente essa pergunta que você me faz, que é como está a realidade hoje de Curitiba e do Estado. Em todas as minhas publicações eu coloco referências bibliográficas, eu uso apenas dados oficiais e assim sempre assino com o meu nome e com o meu CRM. Em momentos de fake news, em momentos de desinformação, eu considero muito importante que a gente possa disseminar o máximo de informações, análises e opiniões embasadas e também que a gente possa proporcionar para o máximo de pessoas dados consistentes para que as pessoas possam formar suas opiniões e poder, inclusive, responder a pergunta que você me fez. Do ponto de vista individual, como está sendo a experiência, eu tenho mais de 10 anos de experiência em emergência, em pacientes, cuidando de pacientes internados com problemas respiratórios diversos. Eu, inclusive, atuei na emergência e também em pacientes internados na época da crise da H1N1. Curitiba, acho que foi a cidade mais afetada naquela crise. E o problema que nós estamos vivenciando hoje é um problema sem precedentes. Talvez seja a maior crise sanitária dos últimos 100 anos, desde a gripe espanhola. A grande dificuldade de você cuidar desses pacientes, tanto na emergência, como também quando você interna esses pacientes, é que não se trata apenas de uma doença respiratória. É uma doença que, quando evolui mal, é uma doença sistêmica. Ela afeta muitos órgãos do corpo da pessoa. Então, isso faz com que pessoas que têm já condições prévias ruins e pessoas já de certa idade tenham muita dificuldade em reverter o quadro. Então, os pacientes que têm doenças crônicas como pressão alta, diabetes, obesidade, são pessoas que já têm uma certa imunidade abalada previamente e têm dificuldade de combater esse vírus. Além disso, os pacientes já com uma certa idade avançada também têm algumas questões imunológicas diferenciadas dos pacientes mais novos e também apresentam dificuldade grande de curar essa forma grave, que hoje a gente estima que temos entre 15% e 5% dos pacientes que adquirem essa infecção. Você compara, por exemplo, com o vírus da influenza, a Organização Mundial de Saúde mostra que existe hoje uma mortalidade pela doença, e não digo letalidade, digo mortalidade. Se você pegar toda a população exposta e contar quantas pessoas morrem por esse vírus, está estimado uma mortalidade de 10 a 20 vezes maior do que uma gripe comum de influenza. Além disso, de você ter uma mortalidade maior, você tem uma taxa de transmissibilidade maior também. Ou seja, é uma doença que, além de matar mais, ela se espalha mais rápido. Não à toa, começou na China no final do ano passado e hoje já é uma pandemia mundial. Então, isso localmente fica muito difícil a gente controlar, porque como é um vírus eminentemente respiratório, você com aglomerações e você também tendo um dia a dia normal, indo para restaurantes, mercado, shows, coisas que a gente sempre esteve acostumado, a proliferação desse vírus ele se torna muito rápido. Ele, além de se tornar muito rápido, ele também atinge uma quantidade de pessoas que são previamente já mais, vamos dizer assim, mais em clínica mais complicada para você poder lidar com esse vírus. Você tem uma quantidade muito grande de pessoas que necessitam do serviço hospitalar. Então, aí a gente entra na nossa realidade local, né? Eu agora deixo de falar um pouco da minha experiência individual, dessas dificuldades todas que eu comentei, né? De mortalidade aumentada, de você ter uma alta taxa de transmissibilidade, você ter também isso tudo muito rápido e numa quantidade muito grande de pessoas. E agora vamos transportar para a nossa realidade local. Quando eu faço análise tanto de Curitiba quanto do Paraná, para evitar o máximo de achismo possível, eu me baseio em pelo menos 14, 15 fatores para poder dizer se a situação está controlada ou não. Esses 15, 16 fatores que eu analiso diariamente, eu estudo todo dia, todos os boletins epidemiológicos da cidade de Curitiba, do estado do Paraná e também do Brasil. E se a gente for resumir quais são os 5 principais pontos para poder dizer se está controlado ou não, e desses 5 aí, sim, tem vários desdobramentos posteriores, podendo chegar a 15, 16, os 5 principais são os casos confirmados pela doença, a
quantidade deles, a elevação da curva, o número de óbitos pela doença, né? Aí entra a letalidade, também a velocidade da curva, se está muito rápido, se está exponencial, se não está. Terceiro, a quantidade de pessoas que internam, que precisam do sistema de saúde local, quantas pessoas procuram a emergência, quantas pessoas precisam estar internadas, quantas pessoas precisam chegar, inclusive, na UTI, não só com casos confirmados, mas também com casos suspeitos, que depois, posteriormente, vão confirmar ou não, mas que ficam nesses leitos destinados, né, para Covid. E, quarto lugar, a quantidade, a porcentagem de pacientes que estão hoje alocados em leitos de UTI e de enfermaria, e talvez esse seja o termômetro mais importante, e esse talvez seja o ponto mais visto e mais analisado pelo poder público local, tanto isso a nível de cidade quanto a nível do estado, a quantidade de pessoas internadas com suspeita ou mesmo até confirmados nos leitos de UTI. Essa porcentagem, esse termômetro, é a capacidade do teu sistema de saúde absorver as pessoas que necessitam de cuidados intensivos da doença. E é isso que vai te mostrar se você está próximo ou não do colapso de saúde. E por último, o que você está fazendo? Você está realmente sabendo qual é a tua realidade ou você está no escuro? Você tem uma amostragem muito pequena, muito grande? Qual é o tipo de teste que você faz? Quantos testes por milhão de habitantes você faz na tua cidade ou no teu estado? Será que os dados que você tem são confiáveis, já que você faz uma testagem baixa ou mesmo até uma testagem ideal? Então, esses são 5 tópicos básicos para eu poder aqui dar minha opinião sem achismo, baseado em números. Na realidade local de Curitiba, eu posso dizer para você que hoje a gente tem controle. A gente tem um controle de todos esses índices. A gente tem basicamente 44% de leitos de UTI utilizados específicos para a Covid. A gente tem um aumento do número de casos e o aumento de número de óbitos não exponencial, você tem um aumento gradativo, ou seja, a curva desse aumento está achatada. Depois de 10 semanas, eu posso dizer para você que a curva do crescimento de casos e de crescimento de óbitos na cidade de Curitiba é uma curva achatada pelas medidas feitas aqui. A gente tem uma quantidade de testes razoável. A gente tem hoje mais ou menos entre 5 e 7 mil testes para 100 mil habitantes. Isso que é um padrão aqui do país, não é o ideal a nível mundial, mas é um padrão nosso do país, que a gente consegue ter uma ideia da nossa situação. E a quantidade de pacientes que estão internando, né, uma média de 40, 35 pessoas por dia por queixas respiratórias, não está se elevando ao longo do tempo, apesar da diminuição do isolamento social. Então, a gente tem uma redução, até se for ver, de quantidade de internamentos por queixas respiratórias em relação ao ano passado, e a gente tem hoje essa curva de internamentos também regular. Por isso que eu digo para você que a nossa situação em Curitiba é controlada, diferente do nosso estado. A gente, infelizmente, nas últimas 2 semanas no estado do Paraná, a gente tem uma elevação mais rápida no número de casos confirmados, a gente tem uma elevação muito grande de pacientes internados com a suspeita da doença, inclusive em UTIs, e a nossa taxa de ocupação, que é aquele termômetro que eu falei para vocês, que é o mais importante, nos leitos exclusivos para UTI, subiu nos últimos 28 dias de 33% para 44%. É um aumento muito rápido. Inclusive, nas minhas redes sociais tem até a porcentagem de elevação de cada um desses índices para poder corroborar esse alerta ligado no estado do Paraná. E em meio à abertura de alguns locais que têm potencial de aglomeração. Então, Curitiba controlado, estado do Paraná ainda controlado, mas já com um sinal de alerta ligado, levando em consideração todos esses tópicos que eu disse para você anteriormente, Rodrigo. Bom, Felipe, obrigado pelas explicações iniciais. Maurício, o Felipe deu esse panorama aqui, né, para o nosso local, e você está aí morando em Paris, né, na França, você já passou pelo pico da doença. Eu tenho a impressão que você já viveu muito do que no Brasil está se vivendo agora, ou do que nós vamos viver ainda, né? Acho que vocês aí na França já estão quase que saindo dessa situação mais crítica. Como que foi viver aí, Maurício, com essa situação? E também, já puxando a pergunta para o aspecto econômico, macroeconômico, o que já dá para sentir, o que já dá para ter como termômetro aí do que ocorreu na área de economia a nível global e a nível local?
Bom, inicialmente aqui na Europa, especificamente, acho que França e Itália, Espanha, que são os países mais próximos, mas inicialmente eu vi um pânico generalizado. Acho que foi a primeira impressão, assim, uma sensação bastante grande de medo. Acho que todo mundo, é uma coisa nova, diferente. E à medida que foi passando o tempo, eu acho que, de certa forma, o governo agiu bem, junto com as grandes instituições, foi acalmando a população. Mas à medida que o tempo foi passando, foi se acalmando. Então, a gente conseguiu ver a evolução, o pico. Obviamente que as informações que vinham da Itália e da Espanha eram muito assustadoras, assim. Então acho que a França atuou muito forte nisso, olhando para o lado e vendo que o cenário era super complicado. Hoje você já começa a ver alguns setores retomando a atividade. A França ainda, se comparar com a Alemanha, com Itália e Espanha, os países aqui do centro, ela é um pouco mais, Inglaterra também, um pouco mais comedida, então nem todos os setores vão retomar, como está acontecendo, por exemplo, na Inglaterra a partir de hoje. A França ainda não liberou a abertura de bares, restaurantes, onde tem a concentração de pessoas, mas o setor industrial já voltou, começou a retomada de uma forma lenta, mas de fato, bom, diferente do início, que a gente não via as pessoas nas ruas, assim, era um pouco assustador para quem mora em Paris. Eu moro numa região central de Paris, então você via um movimento de pessoas muito grande diariamente, em tudo quanto é lugar, muito turismo, e de repente você sai para caminhar. Hoje, por exemplo, encontra as ruas do centro totalmente vazias. Então, ainda existe um pouco de medo, existe muita cautela nesse o que eles chamam aqui de desconfinamento. E a França sabe que, de fato, o impacto econômico vai ser brutal, o maior impacto econômico de toda a história da França, provavelmente, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, o mundo é outro também, a produção é outra, a dinâmica da economia é totalmente diferente do que era no passado. E ainda há uma grande preocupação do governo, isso é bem nítido para todo mundo, inclusive para as empresas. Então, mas, de certa forma, eu vejo que começa uma retomada lenta, mas começa. Em resumo, falando um pouco da França, a população da França viveu desde 7 de maio um super confinamento. A gente tinha uma restrição de sair de casa. Então, por exemplo, eu podia sair uma vez por dia de casa com um documento que me permitia andar dentro da região, dentro da minha zona, dentro do meu bairro. E tinha polícia na rua e se estivesse fora desse padrão, tinha multas. Então, o governo aplicou, de certa forma, uma restrição muito forte para essa circulação. E há 2 semanas soltou isso. Então, quando soltou, a gente viu um movimento grande nas ruas, assim, até porque começa o verão aqui na Europa, então o verão é curto, as pessoas querem aproveitar o máximo, então você começa a ver mais pessoas na rua. As empresas também, por outro lado, começam a atuar de uma forma mais ativa. A grande preocupação pelo lado econômico na Europa é a questão da liquidez das empresas. Acho que essa é a preocupação mundial, todo mundo com muita preocupação na questão da liquidez. As escolas ainda continuam, né, na França, funcionando à distância. Eles fizeram um movimento de abertura das escolas que não funcionou muito bem, porque na primeira semana teve uma quantidade de contaminação acima do esperado. Então, retomou e não vai voltar antes das férias de julho. Então, depois se recomeça a escola. O grande problema das escolas aqui é que parte dos franceses dependem da escola para poder voltar a trabalhar, então você começa a amarrar uma coisa na outra. Então, por isso, a pressão da população para que as escolas retomassem as atividades. Aqui também, né, Maurício, desculpa interromper, mas aqui também existe muita pressão. Tem gente que está precisando voltar ao trabalho e não tem onde deixar realmente as crianças, né? Esse é um problema bem grave, acho que a nível mundial, né? Exatamente. E aí, do ponto de vista econômico, de fato, todo mundo sabe que a retomada vai ser lenta. Que, de certa forma, esse é um ano muito difícil de se retomar. E você fazer com que a engrenagem econômica volte a funcionar. O mundo atualmente é super globalizado, então você depende de todo mundo para a coisa funcionar bem. Por exemplo, para você construir um carro, você precisa de 37 regiões de países diferentes hoje, que vem matéria-prima de tudo quanto é lugar. Então, se a engrenagem não estiver funcionando, não vai funcionar o lado econômico. Então, não adianta a França ou a Alemanha ou a China correrem, porque a dependência da globalização de um país do outro é bastante grande.
Mas tem outros fatores econômicos que são bastante importantes de colocar em discussão, especificamente na Europa, que a Europa vive um momento super complicado já há algum tempo em termos de crescimento, e o mundo vive um momento complexo do ponto de vista político, né? Então, além dos problemas do Covid, você tem um mundo que ele é um pouco mais populista, então você vê vários países com governos mais populistas, países importantes que também detêm uma questão industrial bastante importante. Você tem, por outro lado, uma guerra comercial muito importante entre Estados Unidos e China, que ninguém sabe exatamente onde vai dar, mas é fato que essa guerra está instalada e deve mudar isso, né? Os Estados Unidos, por exemplo, não pode depender da China para ter equipamentos médicos. Isso ficou evidente para eles agora. Então, se deve ter uma mudança geopolítica bastante importante do lado econômico. Alguns países devem se beneficiar. Aqui na França existe uma discussão econômica sobre o que ia acontecer no mundo e existem alguns países emergentes que podem se beneficiar sim da retomada, que é ficar mais próximo dos países grandes, né? Então a Europa deve, com essa guerra comercial, ter um viés mais para o lado americano, e a América do Sul também. Eu acho que os países México e Brasil podem se beneficiar. Acho que hoje o México está mais preparado para isso do que o Brasil. É um país muito similar, tem os mesmos problemas, talvez tenha até problemas maiores, mas do ponto de vista econômico eles estão à frente, estão mais preparados para receber isso. Então, quando você troca uma fábrica de lugar ou se abre uma fábrica espelho para atender a região, ou os Estados Unidos, ou a própria América do Sul, o México hoje talvez ele esteja um pouco à frente do Brasil e os Estados Unidos podem se aproveitar disso. Então, existem vários desses movimentos. Existem também vários, já se falava muito disso antes, mas que se cogita várias bolhas, vários ativos que estão supervalorizados. Então, esse é um momento super delicado de saber que tipo de ativo tem valor real. Então, já se falava muito disso antes e agora vai ficar evidente nessa retomada quem realmente, como vai se posicionar. O bolo vai diminuir, vai ficar muita gente pelo caminho, então as grandes empresas mais preparadas devem se beneficiar. Que de fato, o lado econômico, quando você olha para as grandes empresas, 9 meses de uma crise como essa, obviamente que abala, que impacta, mas são empresas muito capitalizadas com uma poupança muito grande. Então, quando você olha para o fluxo de caixa descontado na perpetuidade, que é quanto isso de fato vai impactar essas empresas, ele é quase que irrelevante. Mas, obviamente que as grandes empresas são uma minoria, são 10%, são 5%. Então, esse é um movimento também que se fala muito. Como vai ser isso depois, né? Quem vai ficar com as grandes fatias e como que o mundo do lado econômico vai se dividir. Em geral, na França, na economia, acho que são esses pontos que precisam ser observados. As consequências mais evidentes para a França são, obviamente, o desemprego. A França tem uma dependência gigante do turismo. Então, se você for olhar os números, os dados da França econômico, 20% da França é industrial, depende da indústria. Você tem o setor terciário, que envolve tudo, né? Desde hotelaria, turismo, restaurante, uma série de coisas, representa mais de 50% do PIB francês e representa também 60% do emprego. Então, o desemprego aqui ele é imenso, né, na Europa. Então, são temas que vão ter que ser discutidos depois e vão ser pontos para a Europa bastante importantes para essa retomada. Muito bom. Rodrigo, o Maurício deu esse panorama macroeconômico inicial aqui para a gente, né, todos esses impactos que já estão sendo sentidos, né? Falando especificamente do setor da construção civil, né, um setor que movimenta aí, pelos últimos números que eu vi, em torno de 6% do nosso PIB aqui no Brasil. Você já tem alguns dados para trazer para a gente do impacto disso no setor? Aqui no estado, o governador soltou um decreto admitindo, né, o setor como um setor essencial. Então, de certa forma, as atividades até que continuaram, né, pelo que eu vi nas obras, né? Mas o que você pode trazer de informação para a gente desse dia a dia, como que foi afetado aqui localmente? Boa tarde, Rodrigo. Primeiramente, agradecer o convite teu aí do IEP, né? Eu sou sócio do IEP, acho que desde que me formei em 95, lá atrás, né? Prazer estar com a Maria aqui, a Elizabeth,
Felipe, o Bruno, o Maurício. Muito prazer a todos. A gente vinha na construção civil, uns anos para cá, evoluindo muito. Então, as perspectivas até março, onde a gente tem esses dados, nós vimos um volume de lançamentos, de venda, de otimismo muito grande no país. Só para você ter uma ideia, o primeiro trimestre de março, isso aí foi uma pesquisa que a Brian, Marcos Catalian, ele passou isso aí para nós, uma apresentação essa semana, e deve estar disponível, acho que já está disponível no site do Sinduscom Paraná. Tá? Então, até o primeiro trimestre, né, desse ano, de 2020, nós tínhamos em torno de mais de 80% a mais de lançamentos. A perspectiva dos empreendimentos era muito boa. Então, se vinha nessa tocada, vamos dizer assim, e vamos para frente, vamos construir, as ofertas estavam aumentando. Tá? O programa Minha Casa Minha Vida tinham em torno de 57% a mais de lançamentos. Isso eu estou falando a nível Brasil, né? Então, o mercado estava reagindo, apesar de toda a controvérsia em cima do nosso governo, né? Mas o mercado vinha vindo no otimismo. Aí começou a questão do Covid-19. Tá? Então, aí eu vou vir aqui para o mercado nosso, do Paraná. Tá? Vamos pegar mais o mercado do estado do Paraná. Então, hoje, pela pesquisa de final de maio agora, já tem-se um número de que em Curitiba, provavelmente vai ter uma redução de 77% em vendas. Certo? Estou falando a parte de incorporação. Tá? Lançamentos em Curitiba. Pode ser uma recaída em mais ou menos de 10% em lançamentos. O pessoal vai deixar de lançar. Isso tudo devido ao Covid, né? Esse pessimismo começou a tomar conta no mercado por causa do Covid. O que as empresas, os construtores, os empresários começaram a ter que trabalhar em cima disso aí? Primeira coisa que eles tiveram que fazer é suspender os contratos. Tá? Foi suspenso alguns contratos. Os trabalhadores tiveram redução de jornada e muitos entraram em férias coletivas. Como a própria Organização Mundial da Saúde, que é quem baliza todos os parâmetros da construção, né? Ela sugere, e não digo que ela obrigue, mas toda pessoa em situação de risco, trabalhadores com uma certa idade avançada ou que tem algum quadro específico, tem que ser afastado. Então, os empresários foram obrigados a recuar nisso aí, nesses números. Tá? Isso fez com que algumas construções, alguns lançamentos fossem diminuindo o ritmo. Aí eu vou naquilo que você falou, que o decreto do governador. Por sorte, né, o nosso governador considerou a construção civil como obra essencial, né, serviço essencial. Tá? Então, a construção civil ela não parou, especificamente na região nossa, aqui de Curitiba e do Sinduscom Paraná. Teve lockdown em Londrina, Maringá e Cascavel, parece que foi pouco lockdown. Tá? Então, onde não se permitiu o trabalho. A região nossa continuou trabalhando. Claro que a gente defende que toda empresa ela é gestora do seu contrato. Cada obra é uma obra específica. Então, isso, no geral, as empresas fizeram o quê? Orientação também do Sinduscom, com cartilha, junto com o Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho. Muitos empresários diminuíram o número de funcionários nas obras, ou começou a trabalhar com menos pessoas, o pessoal começou a trabalhar mais espaçado, certo? Cada um num setor da obra. Tá? A área de convivência, que seria a área mais crítica, por causa do Covid, isso foi recomendações que foram passadas para as empresas. Né? A gente está entendendo que uma empresa que seja preocupada com essa situação adote essas medidas. Né? Então, por exemplo, na hora do almoço, foi criado escalas para os funcionários. Né? Então, tanto e tantos funcionários a cada hora
a cada intervalo de 15 minutos, justamente para não haver essa aglomeração. Foi permitido também que os funcionários tivessem a entrada e a saída da obra em horários diferenciados. Para quê? Justamente para não haver essa aproximação com os demais, né? Tentando evitar o número de casos de Covid. Tanto que o número que saiu pela Abraim, se não me falha a memória, tá? Dizendo que, se não me engano, na construção civil, o número de contaminação por Covid é muito baixo, é muito pequeno. Tá? Não se tem dados hoje que o funcionário numa obra da construção civil esteja diretamente condicionado a pegar o Covid-19. Tá? O grande problema desse funcionário é a hora que ele assume um transporte que ele vai até a sua residência, é o transporte público, certo? Esse é algum problema. E a questão familiar, né? Como é tratado o Covid na questão do Covid familiar. E também é uma preocupação do setor nosso, do SECONS, que é o nosso setor de assistencial, e instruir o trabalhador para que tome essas medidas, né? Que façam algumas regras, né? Então, a gente torce que esse número na construção civil não descambe por aí, né? Mas você vê que interessante, voltando a alguns dados, a intenção de compra ao longo da crise. Então, antes da pandemia, existia uma intenção de compra de 43%. E sem intenção, 75%. Agora, em abril, essa intenção de compra passou para 20%. E sem intenção, 80%. Aí vem aquela pergunta, mas qual que é o motivo principal? E essa pesquisa indicou o seguinte: é incerteza quanto à duração da pandemia. Não se tem esse número, quanto que essa pandemia vai durar, né? A incerteza do próprio emprego, o trabalhador não sabe se ele vai ter emprego daqui a um mês, daqui a um mês e meio. Então, essa incerteza gerada no mercado faz com que ele recue. Tá? Em relação a obras públicas, que é também um grande setor da construção civil, onde gera empregos, né? Todo o governo, a nível do governo federal, está batendo muito na tecla, dizendo o seguinte, que tem que ser investido em obras de infraestrutura. Mas aí vem a pergunta, você vai querer fazer obras de bilhões ou é melhor, nesse pós-pandemia, fazer obra de milhões para dar emprego a uma cadeia produtiva de pessoas? Então, esse é o grande foco. A construção civil hoje é geradora, sim, de emprego, é uma das principais indústrias para se desenvolver o país, só que ela precisa ser alimentada. Ela precisa ser alimentada com crédito, as pessoas, com vontade do governo em querer fazer, porque se tivesse as condições, os próprios empresários vão voltar a lançar, vão voltar a acreditar no mercado, e o mercado por si só se regra, né, Rodrigo? O mercado vai aos poucos, ele vai encorpando, né, para a gente sair dessa pandemia, né? Não quero falar em outros números. As vendas durante a pandemia, em relação ao país, a queda, esse é nível Brasil, né? Caíram em média 33% a nível Brasil. Tá? Os preços médios, que aí a pessoa preocupa, não, mas aí os preços também vão cair. A tendência do preço, segundo a pesquisa, é não cair, é se manter. Não tem um número ainda definitivo, porque nós não temos dados ainda. De março a abril, você não consegue medir ainda. Mas acredita-se que o preço vai se manter. Não vai baixar o preço, porque não vai ter lançamento, você não vai ter oferta. Então, a tendência é o preço continuar assim. Acho que, no primeiro momento, é isso, Rodrigo. Não sei se ficou alguma dúvida. Está ótimo, Rodrigo. O primeiro panorama está ótimo. Já vamos voltar aí nesse tema. Queria fazer um gancho. Claro. É uma pergunta para o Rodrigo Assis. Na verdade, para quem tem alguma reserva em termos de dinheiro, é uma excelente época para comprar, né? Porque os imóveis baixaram de preço, né, Assis? Olha, eu ia deixar isso
para falar, mas já que você me provocou, eu vou falar assim, é sim, a melhor hora para se comprar um imóvel é agora. Nunca nesse país teve uma taxa de juros tão baixa. Selic, E acredito, né? E parece, rumores que a gente lê por aí, que a taxa vai baixar mais um pouco. Então, hoje, comprar imóvel é a melhor época que possa existir nos últimos anos, certo? E com quem tem dinheiro para investir, vai investir em quê? Vai investir em fundo de ação, em banco? Olha, pode até investir, mas o risco eu acho que é muito grande. Então, a sugestão é o seguinte, invista em coisas que estão lá. O imóvel está lá, né? Ele não vai sair de lá. A tendência dele é só valorizar. Então, sim, é o melhor momento para se comprar hoje. Depois eu vou pedir até a ajuda do Maurício nesse tema, logo mais. Mas é muito interessante essa questão da valorização dos ativos e a questão dos imóveis também vamos tratar já de novo. Vamos guardar esse tema aí para abordar de novo. Beth, só uma coisa, só para a gente concluir essa parte inicial, o Maurício lá estava comentando em toda essa reviravolta que essa doença trouxe a nível macroeconômico. Né? Um dos setores mais importantes da economia, inclusive para a engenharia, porque tem impacto aí em vários outros setores, na parte logística, etc., é o petróleo e gás. Né? A gente viu o petróleo WTI, o petróleo americano, atingindo níveis negativos pela primeira vez na história, né? Agora já está se recuperando, está na faixa de 32, pelo que eu vi hoje, 35 dólares. Por mais que essa questão do petróleo negativo tenha ocorrido só lá no WTI, né? E a gente sabe que a Petrobras aqui se baseia pelo Brent, né? Como que ocorreu aqui para a Petrobras essa questão das reservas? Chegou a ter um aumento de reserva a ponto de haver dificuldade de armazenamento? Como que isso impactou no mercado do petróleo? Aqui eu vi o resultado da Petrobras, né? 85 bilhões de prejuízo, só que eu acho que teve uma questão também de correção do valor dos estoques, pela correção cambial, né? Enfim, por favor, dê a sua explicação. Bom, vamos falar um pouco, então, sobre o petróleo no mundo. Mundo, Brasil e depois Paraná, né? E local, inclusive, aqui na região de Curitiba. E, em termos de mundo, a Agência Internacional de Energia, no mês de abril, na verdade, esses números mudam, né? Esses números mudam conforme vai transcorrendo aí a pandemia. Mas, no mês de abril, tinha havido uma redução de 25% na demanda de energia no mundo. Você sabe que a energia, a parte de combustível, a parte de derivados de petróleo tem um significado bastante grande nesse número de energia. E o óleo teve uma redução a nível mundial de 9 milhões de barris por dia. Sabe o que isso significa? A produção diária de uma Arábia Saudita. Ou seja, de uma hora para outra, simplesmente reduziu, porque tiraram seus veículos, principalmente veículo, né? Basicamente o derivado gasolina, né? Diminuiu, então causou um baque. Nos Estados Unidos, você falou do petróleo WTI, ocorreu uma situação especial. Você sabe que os Estados Unidos é literalmente um mercado boca aberta, né? Eles produzem petróleo, mas eles tinham uma quantidade enorme de petróleo e reduziu os carros na rua, ou seja, eles começaram a estocar, mas só que eles tinham comprado uma série de petróleo no mercado internacional, porque eles não basta só a produção deles, eles também adquirem petróleo no mercado mundial. E então os navios começaram a chegar nos Estados Unidos, eles não tinham mais onde tocar, chegaram a pagar para desviar o petróleo recebido. Ou seja, foi uma situação atípica, né? Aliás, essa situação ficou extremamente complicada. A única coisa que a gente pode falar desse problema de petróleo que melhorou bastante foi a emissão de CO2 no mundo, que reduziu bastante, né? A Agência Internacional de Energia diz que foi a melhor índice nos últimos 100 anos. Bom, tinha, inclusive, uma perspectiva
de ainda ter uma redução maior nos meses de maio e junho. Eu não tenho esse dado ainda para confirmar. A nível de Brasil, a Agência Nacional de Petróleo, ele usa um que se chama de petróleo equivalente de óleo e gás, é o BOE, diário. Em dezembro de 2019, estava 3,97 milhões de BOE por dia. Em março, 3,73, ou seja, houve uma queda de 6%. Mas março não é representativo, porque a gente não sentiu esse impacto nem em janeiro, nem em fevereiro. Então, praticamente, esse valor ainda não é um valor muito razoável. O que ocorreu bastante foi uma taxa de desemprego no Brasil, né? Porque a hora que simplesmente diminuiu o consumo de combustível, a rede inteira, né, diminuiu investimentos na Petrobras. Agora, voltando então a nível de Brasil, a Petrobras publicou que teve um impairment, ou seja, uma desvalorização de 65,3 bilhões. Só que esse número, o que é o impairment? Na verdade, a Petrobras tem os ativos dela em real e a dívida dela está em dólar. Houve uma queda muito grande do real com relação ao dólar, ou seja, é um número contábil, né? E daí que ela noticiou que teve um prejuízo contábil de 48,5 bilhões de reais nesse primeiro trimestre. Mas como é um valor contábil, não é de fato, o próprio CEO da Petrobras, que é o presidente da Petrobras, ele disse que não reflete em nada na Petrobras. Na Petrobras, o que ocorreu? Ocorreu até uma coisa importante, porque tem uma série de outras empresas que compram o petróleo do exterior. Como o petróleo do exterior estava muito caro, eles começaram a comprar da Petrobras. Então, você não sentiu muito. Quando falar de Brasil, eu estou falando Petrobras, né? Claro. Não teve uma queda muito grande nas cargas das unidades. Ou seja, reduziu um pouco, mas reduziu assim localizado. Por exemplo, querosene de aviação, que atende aviação, realmente reduziu bastante. Mas, em compensação, aumentou muito o GLP. Tanto que aqui na região de Curitiba chegou a faltar GLP, né, no mês de março. Então, os caras conseguem fazer um balanço de energia. Para você ter uma ideia, na refinaria da Petrobras, em Araucária, que é a mais próxima aqui, a carga nominal é 30 mil, né, metros cúbicos por dia. A carga estava, até bem poucos dias, em 29 mil, ou seja, uma coisa que não representa muito. A nível de petróleo, a nível de Paraná, tem um dado muito interessante. Aliás, vou dizer, até eu me surpreendi, viu? 77% da arrecadação de impostos vem do ICMS no Paraná, 77%. E disto, num boletim da própria Secretaria de Estado do Paraná, agora de 20 de maio, 23% é de combustível. Ou seja, nós estamos no estado que a gente considera agrícola. Acho que agrícola, eu não tenho bem certeza desse número, mas é muito pequeno, é menos de 1%. Combustível representa 23% da arrecadação do ICMS do Paraná. É muito significativo. No Paraná, apesar de reduzir um pouco os veículos, reduziu, né, os veículos na rua, mas vende-se muito óleo combustível no Paraná. E GLP também, o pessoal tem ficado mais em casa. Com relação ao ano passado, nesse mesmo período até abril, o valor de falta de arrecadação de ICMS devido a combustível caiu, foi um prejuízo, digamos, prejuízo entre aspas, de 80 milhões de reais. Ontem eu estava assistindo um jornal local e vi que até agora, até maio, diz que teve uma arrecadação de 1,2 bilhões de reais
ICMS no Paraná. Considerando que 23% se deve ao combustível, o baque realmente é meio grande quando reduz, né? Eu lembro bem em algumas passagens lá na Petrobras, há um tempo atrás, tinha uma placa lá com relação a essa questão do ICMS, né? A representatividade da refinaria por ICMS como um todo. Bom, não sei se eu consegui responder a tua pergunta, Rodrigo. Felipe, voltando um pouquinho, né, a Beth deu esse panorama todo na área do petróleo, voltando um pouquinho para essa questão da saúde, tá? Pensando um pouco para o futuro, você veja essa preocupação que foi externada com todos do impacto econômico, né, violento em todos os setores produtivos e tudo mais. Qual que é a visão no aspecto médico aí para o futuro em termos de solução para o problema? Já podemos falar em vacinas, tratamentos? Dá um panorama para a gente dessa questão da solução do problema sob o aspecto clínico, médico, enfim. Beleza, Rodrigo. Então, assim, a solução para um problema desse tamanho seria a vacina. Não existe nenhuma linha ainda de estudo de nenhuma medicação que simplesmente mate o vírus e faça com que a gente tenha um tratamento curativo eficaz. Todos os estudos feitos com medicação são basicamente para tentar reduzir um pouco o impacto da doença. Isso vale para a hidroxicloroquina, vale para a Remdesivir, vale para outras medicações que estão sendo estudadas. Em contrapartida, a solução vem através da vacina, e nesse ponto a gente tem já alguns estudos mais avançados, principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos, que mostram, talvez ainda esse ano, depois de setembro, a gente já tenha vacinas seguras para que a gente possa utilizá-la em larga escala. Eu gostaria até de lembrar que quando você faz uma vacina, não só a parte de estudo, a parte de experimentos, né, em humanos, e até depois você avaliar a produção em larga escala, isso, em média, demora entre 2 e 10 anos. Tá? Só que todo mundo leva em consideração esse número, problemas que não impactaram o mundo da forma que a Covid-19 está impactando. O Bill Gates mesmo sempre patrocinou muitos estudos de vacinas e tratamentos de diversas doenças e colocou um montante enorme nos estudos para a vacina desse novo coronavírus, porque o impacto mundial, não só no impacto da saúde, mas como cada um de vocês aqui colocaram, o impacto econômico que em médio e longo prazo tem impacto na saúde também, isso faz com que a pressa em se ter uma vacina em larga escala seja infinitamente maior. Então, eu tenho algumas informações de que provavelmente em setembro a gente já tenha essa vacina já para tentar ser produzida em larga escala e não tenho assim nenhuma, eu estudo isso diariamente, né, todas as medicações, porque eu pratico isso no meu dia a dia, preciso saber quais são os remédios que podem ser utilizados ou não no tratamento dos meus pacientes, mas eu não tenho assim nenhuma medicação que eu enxergue como uma cura a médio longo prazo. E eu acho muito difícil até que a gente encontre uma medicação que cure esse coronavírus. Agora, vacina a gente tem uma ideia aí de talvez esse ano a gente ainda ter essa produção larga escala. E aí, essas preocupações que vocês bem disseram em todas as questões econômicas, né? Então a gente pode colocar na questão da energia, na questão da engenharia civil, da questão da indústria, e pode até colocar no terceiro setor também, como o Maurício falou, existem lugares no mundo que basicamente vivem do turismo, de você ter mobilização de pessoas, de aglomeração. Então isso atinge a todos, não só o comércio local pequeno, mas o mundo inteiro e até as grandes empresas e grandes indústrias. Então, isso faz com que a gente tenha mais pressa de ter uma resposta, que é a vacina. Agora, se você perguntar para mim, tá, mas e se a gente não conseguir essa vacina enquanto a gente não consegue a vacina, será que algumas cidades, alguns estados e até alguns países vão conseguir estar saudáveis minimamente no ponto de vista econômico até a gente ter a vacina? O que pode ser feito até lá? Infelizmente, o que se sabe temos um vírus respiratório que tem uma alta taxa de transmissibilidade e isso ocorre com grandes aglomerações e com grande mobilidade de pessoas.
Não adianta você ter, por exemplo, Curitiba hoje controlada, com, sei lá, talvez uma média de uma morte a cada 2 dias, às vezes a gente tem 2 mortes por dia, numa distância de São Paulo, que está tendo mais de 300, 400 mortes por dia. Se a gente tiver a mobilização de pessoas entre esses estados, um local descontrola o outro. Então, isso acaba me preocupando muito, não só questões de isolamento, distanciamento social. Então, a questão da mobilização das pessoas é algo que preocupa muito. Porque, por exemplo, se hoje a França está controlada e a Inglaterra ainda não chegou nesse controle, a partir do momento que você tenha o transporte de um local para o outro, a partir do momento que libera um pouco mais a mobilização das pessoas, o potencial de você descontrolar um local que já estava controlado é muito grande. Então, a preocupação não tem que ser só das medidas de distanciamento e isolamento social naquele local onde está em crise ou está em controle. Tem que ser muito pensado na questão da mobilização. Então, esses são os 2 pontos primordiais, tá, Rodrigo? A gente precisa ter, de um lado, na localidade, uma avaliação muito bem definida, e é isso que eu tento fazer diariamente nas minhas análises. A gente tem que ter uma análise muito bem definida e muito técnica no momento de você afrouxar ou restringir mais as medidas técnicas, tá, de restrição. E por que eu falo isso? Porque todo mundo fala, no ponto de vista da saúde, e eu como médico, claro, falo muito mais isso, no momento de você restringir mais. Então, agora a gente tem uma curva mais ascendente de casos, agora você tem um número maior de óbitos, você tem uma quantidade de leitos de UTI menor, você está arriscando colapsar seu sistema de saúde. É muito fácil você dizer que é o momento de todo mundo se trancar em casa e você fazer um isolamento social mais restrito. Isso é algo até mais comumente discutido. Outro ponto, que acho que é algo mais complexo, que é o que a gente está conversando bastante em Curitiba, principalmente, é tentar achar o equilíbrio do momento de você afrouxar essas medidas de isolamento, você tentar afinar um pouco mais as medidas de distanciamento para que a economia local não entre em colapso. Qual é o momento de você deixar a economia local funcionando, né? Algum restaurante, alguma loja, algum comércio, atividades até da engenharia civil, de indústria, até que ponto você tem segurança de manter essas atividades econômicas acontecendo? Porque se a médio e longo prazo essas atividades quebrarem, o que vai acontecer? As pessoas elas não vão ter emprego, elas vão depender do Estado cada vez mais para viverem as suas vidas, isso vai gerar uma sobrecarga, inclusive no próprio sistema de saúde. Então, você vê que não é só ruim para a economia, mas também para a saúde. Imagine que uma pessoa que hoje pode pagar um plano de saúde de R$60, daqui a pouco não vai ter esse dinheiro, porque vai estar desempregado e vai sobrecarregar o próprio SUS, que está acostumado com uma quantidade de pessoas que dependem dela e acostumado com uma quantidade de pessoas que utilizam os planos de saúde e a saúde suplementar. Você tem uma ideia, Rodrigo? Em Curitiba, 50% das pessoas têm plano de saúde. 50% das pessoas não utilizam o SUS. E no Paraná, 33% dessas pessoas têm plano de saúde. Então, se você quebrar a economia local, se você gerar um desemprego maciço, se você falar, vai todo mundo ficar fechado em casa durante 3 meses e não ter medidas técnicas para poder afrouxar um pouco mais, poder liberar a economia local, funcionar com medidas de distanciamento, você vai gerar uma pressão no próprio setor de saúde a médio e longo prazo. E daqui a pouco, em vez de 50% de pessoas que utilizam a saúde suplementar, vão ter 30%, talvez 20%. E aí não vai ter posto de saúde, não vai ter hospital público para todo mundo. Então, isso tudo precisa ser pensado. E é por isso que quando eu faço a minha análise e digo que Curitiba tem controle, eu digo também que as medidas de distanciamento social atuais são proporcionais à nossa situação hoje. Então, se hoje em Curitiba temos 35% de isolamento social, que é um isolamento extremamente baixo, eu digo para você que é baixo, mas é proporcional àquilo que o sistema de saúde local aguenta e é proporcional à elevação gradual do número de casos e também da elevação da taxa de ocupação hospitalar. Temos que pensar dos dois lados. O lado da saúde, por um lado, quando você precisa restringir um pouco mais, e do outro, temos que ser técnicos para que a gente possa ter um relaxamento maior das medidas de isolamento e distanciamento para que a atividade econômica local não seja tão agredida como já vai ser, infelizmente, por esse vírus, Rodrigo. Excelente, Felipe. Obrigado.
Maurício, o Felipe aí já fez bons links entre a parte econômica e a parte de saúde, que é um dos objetivos da nossa conversa, inclusive hoje aqui, né? E anteriormente ali até o Rodrigo e a Beth estavam falando sobre essa questão de ativos, né? Você chegou também a abordar, de certa forma, que entrar um pouquinho melhor nesse tema. A gente está vendo auxílios e estímulos aí na casa de 10 trilhões de dólares a nível mundial, né? Essa enxurrada de dinheiro, ela visa evitar justamente uma recessão, até uma depressão econômica global. Em que medida isso aí pode também surtir como um efeito contrário de inflação, né? Você tem uma perda do valor monetário, né? Tem muitos economistas que eu vejo falando hoje em money stress, né? Quer dizer, o dinheiro em si vai perdendo valor em relação a outros ativos. Como que você está enxergando essa questão da desvalorização do dinheiro, a possível desvalorização do dinheiro em relação à valorização de outros ativos? Bom, são na minha visão, coisas um pouco diferentes. O auxílio é uma coisa que está ligado atualmente muito mais pelo efeito do problema da crise atual econômica. Então, obviamente que o dinheiro está sendo destinado basicamente para tampar os buracos que o Covid está deixando na economia em todos os lugares do mundo. Então, se vê as decisões que os governos estão tomando nesse tipo de auxílio, é basicamente para tampar o buraco que está sendo deixado pelo Covid. Outra coisa é a inflação, como ela pode impactar em todos os lugares do mundo, e a outra coisa é a supervalorização dos ativos. Então, você tem três coisas que caminham, elas podem caminhar junto, e ainda você tem o câmbio aí que você pode colocar nessas quatro coisas que eu acho que eles podem caminhar juntos, mas eles não estão necessariamente ligados. Então, o auxílio, basicamente, se você for olhar pela Europa, somar a França, a Alemanha, a Itália e a Inglaterra juntas, eles já aumentaram o gasto público em quase 800 milhões destinado para as ações do Covid, para ajudar algumas empresas, para fazer algumas ações, por exemplo, pagamento de parte dos salários. Essa semana, dia 25, foi aprovado no Parlamento Europeu um novo aporte de 750 milhões, e aí sim esses 750 milhões vão ser divididos entre os 27 países da Comunidade Europeia, para tentar ajudar quem tem menos recursos. Então, foi uma decisão tomada, Alemanha, basicamente, e França, que estão conduzindo bem esse processo. Eu acho que se essas duas economias tiverem uma sintonia, como estão tendo agora, definitivamente a Europa deve sair mais forte disso, ela deve sair melhor, ela possivelmente consiga até ajustar alguns problemas fiscais que ela tem, porque você tem hoje uma comunidade europeia que usa a mesma moeda, mas tem situações fiscais completamente diferentes. Isso é um embate no Parlamento Europeu quase que todo mês. Então, se tem algumas ações que podem ser positivas, consolidando tudo isso, se você olha, todos esses estímulos, eles são irrelevantes perto do tamanho da perda do PIB de cada um desses grandes países. Então, olha, se a Inglaterra vai perder 10% do PIB esse ano, essa estimativa, a França vai perder 8,5% do PIB, essa é uma estimativa da França, a Alemanha deve perder em torno de 6% do PIB. Então, esses estímulos para a Europa, especificamente, eu já posso falar um pouquinho dos Estados Unidos, mas da Europa em si, eles são irrelevantes perto do tamanho da perda que esses países vão ter. Você tem uma ideia, em termos de dívida, a França, historicamente, sempre, economicamente, busca não passar os 100% de dívida PIB. É um indicador bastante importante nas economias mundiais. Assim. Países do primeiro mundo, normalmente, eles têm mais capacidade de passar dos 100% de dívida PIB. A França sempre, há muito tempo, fica entre 97%, 98%, 99% do PIB e controla isso. Controlando os gastos públicos, controlando uma série de coisas. Esse ano é inevitável de fechar o ano com uma dívida pública de 117% a 120% do PIB. Então, talvez seja a primeira vez na história da França que você vai ter uma dívida PIB acima de 100%. A Itália, que vive uma situação extremamente complexa há bastante tempo, a Itália é um Brasil na Europa, eu estou aqui, eu consigo ver isso. Você tem problema político, você tem problema de corrupção, você tem déficit público, tem uma série de coisas que acontecem na Itália muito parecidas com o que acontece no Brasil. A Itália deve fechar o ano com uma dívida pública de 170% do PIB, dívida PIB. É uma conta impagável quando você olha para um país como a Itália, que tem uma produção industrial que vem reduzindo há algum tempo. A atividade deve reduzir em 45% esse ano, que é brutal. Então,
existem problemas aqui, e eu acho que todos esses problemas, sendo conduzidos hoje, prioritariamente pela Alemanha e pela França, devem surtir efeitos positivos para a Europa lá na frente. Quando você fala da inflação, a inflação é um outro ponto que saindo da questão auxílios, que, como eu disse, é bastante importante, mas quando você fala em inflação, você tem 3 componentes importantes para falar de inflação. Primeiro, desemprego, que é altíssimo no mundo inteiro, todos os países com um índice de desemprego gigante. Então, a França deve chegar próximo dos 10% a taxa de desemprego, e outros países mais ou menos similares, acho que a Alemanha um pouco menos, 5%, 5,4%, mas, em geral, 10% de desemprego na Europa. E no mundo inteiro deve chegar perto dessa casa, 10% para cima. Fábricas no mundo inteiro que estão ociosas, com problemas, fábricas que vão fechar, negócios que vão terminar, serviço e consumo praticamente parado no mundo inteiro, e os juros baixos em todo lugar do mundo. Juros zero na Europa, juros de 2,25 no Brasil, que é a próxima perspectiva. Se alguém te perguntasse isso em janeiro, que o Brasil ia ter um juro abaixo de 5, praticamente impossível. Ninguém falava disso. Então, se fala em juros praticamente zero em todos os lugares do mundo. Então, com esses 4 componentes, só esses 4, praticamente não existe inflação, não tem como ter inflação. Você tem inflação, você precisa retomar muito, você precisa voltar a ter o mínimo de uma economia girando para poder começar a pensar em inflação. E aí, se você chegar num nível de inflação, por exemplo, como o Brasil, que tem uma capacidade instalada um pouco mais apertada, e quando você tem um pico no Brasil, quando você tem um crescimento no Brasil um pouco mais exponencial, você tem um problema de infraestrutura, e aí isso, obviamente, vai impactar na inflação, você tem uma série de instrumentos para controlar isso, e um deles está na taxa de juros. Você tem espaço para poder voltar a taxa de juros ao nível mais Brasil, mais próximo do que é a realidade do Brasil, que é os 5%, 6%. Então, você tem esses instrumentos ainda para trabalhar econômicos, para segurar isso lá na frente. Mas esse não é um problema nesse momento, porque, de fato, o problema nesse momento é tentar retomar e fazer com que a economia se restabeleça, que as pessoas voltem a trabalhar e que você tenha emprego novamente e que volte a economia num padrão mundial de normalidade. Quando se fala do ponto de vista de valorização dos ativos, eu especificamente eu sou bastante otimista em relação ao setor imobiliário e construção civil. Acho que esse é o setor que vai retomar o negócio, né? Então, quando você fala do setor de imobiliário e construção civil, você tem que separar isso economicamente em várias fatias, né? Você tem habitacional, que é uma coisa, você tem comercial, você tem industrial, você tem setor de imobiliário de investimento, você tem de grandes shoppings, enfim, você tem uma série você tem que fatiar isso. O déficit habitacional é gigantesco no Brasil, então a taxa de juros é baixa, o que faz com que o consumidor, como foi comentado pelo Rodrigo Assis lá na primeira parte, a confiança vai fazer com que as pessoas esperem, é evidente. Quando você está com medo, você não faz nada, você segura e você espera para saber o que vai acontecer. Então, a confiança, obviamente, nesse momento é algo que faz com que as pessoas que tinham a intenção de compra recuem, esperem um pouco. Mas elas ainda continuam com a intenção de compra. Não necessariamente elas não vão mais comprar, elas estão esperando. Então, o nível de poupança no Brasil, ele é relativamente bom. Você não tem um nível de poupança como a China, por exemplo, que o nível de poupança das pessoas na China é muito alto. Tanto é que o nível de incentivo na China é muito baixo se comparar com o resto do mundo. Não existe incentivo do governo. O governo não vai se endividar. E o recado que ele deu para a população é: usem a poupança. Vocês têm poupança. Usem a poupança. Então, o Brasil tem um nível bom de poupança. Então, a retomada, se realmente as coisas começarem a engrenar, eu entendo que o setor imobiliário é um setor que deve voltar a crescer como estava crescendo. Vinha crescendo aos poucos. O Brasil é um país que vem de muitos problemas recentes, né, um atrás do outro. Então, você começa com o impeachment, depois tem o problema do Temer, depois fica o problema atrás de problema. Isso afeta, obviamente, a confiança. Voltando à confiança, o Brasil tem espaços infinitos para crescer no setor. O crescimento econômico vai trazer necessariamente um crescimento de infraestrutura. Todo mundo fala disso. Isso é clichê, né? Porque tudo quanto
qualquer coisa que se escute, todo mundo diz isso, mas é evidente. E aí, quando eu for falar um pouquinho do câmbio, eu posso falar um pouquinho também de Brasil. A gente tem 1 milhão de oportunidades no Brasil. Uma delas é no setor imobiliário, o déficit habitacional, as grandes indústrias vindo para cá, e se o Brasil tiver um pouquinho de estabilidade, é um país que todo mundo quer vir, só não vem porque, de fato, a instabilidade ela é grande. E aí, quando eu falar do câmbio, dá para falar um pouquinho sobre a saída de dinheiro, o dinheiro que tinha no Brasil, como que o mundo vê o Brasil em termos de investimento, que acho que é um ponto super importante. Mas o setor imobiliário, se o Brasil estiver estável, se a gente conseguir encontrar um caminho menos volátil, menos perigoso, com menos risco, eu acho que o setor imobiliário é o primeiro a retomar de uma forma bastante forte. E construção civil, idem. E aí eu puxado, obviamente, pela infraestrutura. Desculpa, Maurício, te interromper, mas a gente promoveu um outro evento aqui no IEP com o ex-secretário do Tesouro Nacional, o Roberto Guimarães, né? Foi promovido lá pelo pessoal da Câmara da Infraestrutura, e ele falou justamente dessa questão da atratividade que você está falando, do capital estrangeiro para um país como o nosso, com juro lá embaixo, com câmbio desvalorizado. Né? Hoje, se você pegar as 5 maiores, qualquer uma das 5 maiores empresas americanas, elas valem mais do que todas as empresas que estão listadas na Bolsa Brasileira. O Facebook, por exemplo, ele vale mais do que a Petrobras, mais Vale, mais Suzano, mais Ambev, mais bancos, mais JBS, enfim. Então, realmente, o país se tornou muito barato, né? Muito barato. Por causa de estabilidade. O Brasil é super barato, o problema está na estabilidade. O estrangeiro saiu do Brasil em 2014. Você tinha grandes fundos americanos, os grandes fundos estavam no Brasil. Você já teve os grandes fundos com 3%, 4% de Brasil na carteira. Hoje, os grandes fundos têm 0,30%. Estão aqui no Brasil com um pedaço marginal, justamente por isso. E aí você deixa de vir novos investimentos justamente pela instabilidade. É difícil entender o Brasil para quem está de fora. Então, quando você olha o Brasil, você fala assim, o Brasil é uma confusão política atrás da outra, é uma instabilidade, e isso gera um medo absoluto para quem vai fazer o investimento. A partir do momento que se encontra, e quando a gente começa a encontrar o caminho, parece que aparece uma pedra. Então, a gente estava encontrando o caminho, que era um caminho das reformas, todo mundo sabe disso, isso é evidente, isso mostra que é um país democrático, que controla suas contas, que é um país responsável, isso passa uma boa imagem para o estrangeiro, então, barato, bem estruturado, vai fazer com que as pessoas venham para cá e invistam, porque de fato é barato, mas enquanto você não conseguir encontrar essa estabilidade política, você continua sendo um país que atrai pouco o estrangeiro, vai ficar no 0,30. E aí você tem fundos exclusivos mundiais, que são fundos de países emergentes, onde o Brasil tem baixa participação. Dentre os emergentes, a gente é o melhor de todos. Se você for olhar o Brasil como um todo, o Brasil é o melhor dos emergentes. Mas ele não passa essa confiança pelo fato dessa instabilidade política. Então, a gente encontrando esse caminho, acho que, de fato, começa a voltar o dinheiro, o Brasil é barato, os ativos imobiliários do Brasil são muito baratos. Estão muito baratos. Seja ele qual for, se comparar a qualquer lugar do mundo, o Brasil tem ativos muito baratos, seja ele corporativos, ativos corporativos de São Paulo, por exemplo, quando você coloca isso numa carteira imobiliária e compara com fundo em qualquer lugar do mundo, obviamente não vamos comparar isso com países como Estados Unidos, Alemanha, França, mas se você compara com países como o México, o Brasil é mais barato do que o México. O Brasil não pode ser mais barato que o México. O Brasil tem que ser no mínimo igual ao México. Então, eu acho que a gente encontrando esse caminho mais sólido, eu acho que o Covid atrapalhou um pouco, porque a gente estava num caminho legal, acho que a imagem estava boa, apesar você tem que separar a parte política do que acontece da parte econômica, a visão do que estava sendo feito no Brasil do lado econômico era positiva. Então, a gente parecia estar encontrando um caminho e agora a gente tem que recomeçar. Mas encontrando o caminho, acho que o setor imobiliário, independente disso, né, não estou falando só do investidor internacional, mas a gente tem muito espaço interno no Brasil para crescer dentro do setor imobiliário. A gente é uma economia doméstica. O Brasil, 90% do que produz, ele se consome dentro do próprio país. Você tem 10% de exportação. A gente exporta basicamente minério de ferro e comida. Então, a gente é um país de economia local. Quantos países no mundo são de economia local? Então, o que se produz aqui, você tem capacidade de consumir dentro do próprio país. Então, por isso que eu vejo que, pelo déficit do Brasil habitacional, pelo déficit de infraestrutura,
Pelo que ainda a gente pode crescer do ponto de vista industrial, de empresas que vêm ao Brasil, se você olha esses 3 aspectos, o setor imobiliário e a construção civil, eles têm grandes perspectivas. Obrigado, Maurício. Rodrigo, o Maurício aí falou um pouquinho da imobiliária. Como que ele está enxergando essa visão do futuro aí para o mercado de construção? Esse problema do Covid vai trazer de mudanças definitivas também? Será que algumas das práticas que estão sendo adotadas em campo hoje para maior proteção, EPIs, enfim, equipamentos de proteção coletiva, alguma coisa, o que você está enxergando? Esse é um ponto importante que você coloca quando eu comparei o Brasil aos outros emergentes. O Brasil, talvez, em termos de regulamentação, e aí a construção civil ela é bem regulamentada no Brasil, a gente está muito à frente de outros países. Quando você olha a construção civil para a China, o nível de regulamentação é inferior ao Brasil. Se você olha na África do Sul, ele é inferior ao Brasil. Se você olha na Rússia, a gente já tem um nível de controle, até mesmo em alguns países da Europa mais evoluídos, a gente tem um nível de regulamentação, de controle, que é muito maior. Então, isso custa dinheiro para a construção civil, fazer cumprir toda essa regulamentação. Mas se faz bem, a gente avança em alguns pontos que são importantes e, ao mesmo tempo, não avança em outros que também são importantes. Então, o Brasil é um pouco dessa mistura, né? Aí tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que não funciona. O que eu vejo para o setor? De novo, eu acho que a infraestrutura vai puxar isso. A gente não tem capacidade. Se a gente retomar, de fato, e voltar a crescer 4% ao ano, em 2 anos a gente não tem mais capacidade. Então, é inevitável que tenha um plano de investimento em infraestrutura no Brasil. É inevitável. Então, você começa lá. Reformas, que são importantes. Ponto 2, eu escutei um comentário bastante interessante, que não lembro se veio do Mendonça de Barros, se veio do Gustavo Franco, que uma medida interessante do governo agora para poder fazer a reforma tributária o governo ser estadista, como era o Fernando Henrique, sentar com os governos, fazer um acordo com os governos. Eu vou te liberar dinheiro para infraestrutura, eu vou te liberar o dinheiro, mas eu quero um acordo, eu quero um compromisso sobre a reforma tributária, que foi exatamente o que o Fernando Henrique fez para conseguir fazer a responsabilidade fiscal. Que se a gente não tivesse isso, hoje o Brasil seria outro país. A responsabilidade fiscal é uma das coisas mais importantes feitas no Brasil nos últimos 20 anos, que faz com que cada governo se responsabilize pelo gasto. Ele não pode ter um gasto adicional como se fazia antes. O governo gastava o que queria, emitia dívida e não pagava nunca. Hoje se teria dívidas infindáveis dos governos. Então, o que o Fernando Henrique fez na época foi muito inteligente, que eu libero o dinheiro para os governos e a contrapartida é a responsabilidade fiscal. E isso desceu para os municípios e esse acordo foi feito e o Brasil nunca mais teve problemas. Obviamente, você tem problemas grandes em estados que estão falidos, mas isso poderia ser muito pior. Então, partindo pelo lado de que a gente pode ter uma evolução boa, pode ter um caminho legal, eu acho que o Guedes ele tem uma pauta interessante, depois da reforma da Previdência, que deve acontecer, e ela já é uma boa resposta para o mercado, a gente partir para o ponto 2, que é o ponto da reforma tributária, que daí vai abrir mais espaços, vai mostrar mais, vai transformar o país em um país mais eficiente, e aí você parte para a parte 3, que é a infraestrutura. Então, é um processo, a gente não vai conseguir atravessar isso. E esse processo, a gente estava no caminho, se a gente consegue encontrar bem esse caminho, eu acho que a gente tem uma boa onda assim, durante um bom período, que, na minha opinião, vai ser puxado por isso, pelo setor da construção civil, infraestrutura, imobiliário e assim por diante. Rodrigão, o que você me diz sobre o setor da construção civil e para o futuro? O que você está enxergando já? O setor da construção, ele, com certeza, que eu comentei antes, ele vai ser um provedor dessa retomada econômica. Não tem como não ser. O problema nós temos no Brasil, nós temos uma localidade chamada Brasília, onde você não tem como prever o que vai acontecer em Brasília. Hoje você vê alguns enroscos entre o Paulo Guedes e o Marinho. Tá? Então, se você tem um afinamento deles e sai de Brasília aquela preocupação, olha, temos que investir na indústria, na indústria construção, na indústria vestuária, na indústria têxtil e na agropecuária, aí a gente vai caminhar. Tá? Então, a construção civil tem que caminhar para isso. Tem que ter essa segurança para você investir, para você desenvolver. Né? Você vê,
todo esse Covid, esse fato do Covid, vai trazer um fato novo. Hoje, é impossível você projetar algum imóvel que não tenha um home dentro de casa, um home office, para você trabalhar. O Covid trouxe isso para as pessoas. Aquele apartamento que ontem era pequenininho, se a pessoa só dormia, hoje não, está servindo para ele trabalhar. Então, vai mudar, e vai mudar muito o conceito. Por exemplo, por que uma empresa vai ter 15 salas se as pessoas podem trabalhar em casa? Certo? Agora, precisamos também trabalhar na segurança jurídica trabalhista, vamos dizer disso aí. Esse é um outro passo que depois do Covid vai ter que ser reforma, né? Um pouco desburocratizar um pouco o país, está dentro do pacote das reformas. A trabalhista ela é extremamente importante para dar para poder retomar. Claro. Essa segurança vai ter que vir para a construção. O pessoal começar a criar aquela perspectiva que vai dar certo. Vamos trabalhar, né? Vamos dar condições. O que a gente precisa como empresário da construção, como incorporador, como com pessoas que criam oportunidades, é o quê? É que o governo nos dê condições. O governo tem que dar essa condição para nós. Nós temos que brigar por isso. Então, a construção civil é, sim, e se não for o principal, é um dos principais fatores para, pós-pandemia, nós conseguir alavancar a economia. Perfeito. Beth, quer tecer teu comentário a respeito disso? Eu gostaria. Antes, quando o Maurício estava falando, eu queria ilustrar que no Boletim Econômico da Secretaria Estadual do Paraná, Maurício, tinha uma queda do PIB de 6,1% no estado do Paraná e 456 mil de desempregados. Só para uma ilustração, porque você falou umas quedas de PIB por aí. Agora, como o Rodrigo Assis falou, eu também acredito que na construção civil vai ter uma retomada. Talvez em algumas coisas não tão rápido, né? Porque as empresas menores talvez não sobrevivam isso. E mercados, tipo, por exemplo, alguma coisa que valorizou, principalmente no mercado do Rio de Janeiro, em 2014, por causa da Copa, houve um acréscimo, né, nos valores dos imóveis. Em 2016, por causa da Olimpíada, talvez não recupere assim tão rápido. Porque você sabe que, a nível mundial, o único mercado que tem um pouco mais de valorização é o mercado de São Paulo, né? E ainda, mesmo assim, está em 30º lugar. Claro, não vai comparar com uma propriedade rural na Irlanda, ou uma ilha em Dubai, né? Não dá para comparar com esses mercados, mas São Paulo é ainda o que tem um pouco mais de valorização, né? Eu acredito na construção civil, sim. Eu acho que ainda é um bom investimento. O Felipe, eu quero fazer uma pergunta para você, que é um pouco aqui um exercício de futuro, ou até um exercício assim de uma coisa impossível, partindo até nesse link economia-saúde. A gente estava falando ali com o Maurício e com o Rodrigo e com a Beth de injeção maciça de dinheiro por parte dos governos, 10 trilhões de dólares, para poder ilustrar um pouquinho qual a limitação que nós temos em termos de saúde clínica para resolver esse problema do Covid. Se a gente pegasse uma parte, ou esses 10 trilhões de dólares, e aplicasse tudo em saúde, a gente resolveria o problema da doença? O objetivo dessa pergunta é ilustrar, né? Tentar entender qual que é a limitação que existe realmente. Existe uma limitação de conhecimento a respeito da atuação do vírus, ou é questão de dinheiro mesmo, dinheiro para pesquisa, e isso deve se resolver? Espera aí, Felipe, só deixa o teu microfone estava desabilitado, só um pouquinho. Agora foi. A questão, Rodrigo, não é nem tanto de investimento de dinheiro. Isso está tendo. Que nem eu falei, como é uma crise sem precedentes, da nossa geração, inclusive, do ponto de vista sanitário e do ponto de vista econômico, está todo mundo correndo atrás dessa vacina e a pressa é muito maior do que em outros momentos. A questão maior é tempo. Porque quando você está lidando com vacina, você precisa fazer uma série de análises para que você dissemine um produto seguro para a população.
Não adianta você mirar em algo que, além de não resolver, poder fazer mal para as pessoas. Então, essa análise, ela demanda tempo. E não seria, vamos dizer assim, o dinheiro que daria tanta diferença, porque realmente está tendo bastante investimento nas vacinas nesse momento. Em relação a medicações curativas, menos ainda, porque se fosse ainda uma bactéria, o problema, estudos são muito mais avançados para você fazer antibióticos, né, que matam diretamente a bactéria ou até mesmo o fungo. A questão do vírus é algo bem mais complexo, não é à toa que até hoje não se sabe a cura para o HIV. Então, a questão que você fala assim, se transmitir todo esse dinheiro para a parte da saúde, o que não resolveria o problema, mas o que teria um impacto menor na vida das pessoas, seria você poder garantir a parte financeira para elas, sem elas saírem de casa, sem elas se aglomerarem, e investir também no sistema de saúde local. E você ter um local específico para que as pessoas sejam atendidas caso necessitem. Eu vou colocar um número aqui para vocês terem ideia da magnitude disso. Quando você tem uma doença de rápida transmissão, você pode chegar ao ponto, com aglomerações, de, num espaço curto de tempo, ter entre 20% até 40% da população exposta ao vírus. Em Nova York, chegou isso a mais ou menos 23% da população exposta. Se você coloca um vírus com a patologia bem complexa, como é o caso desse novo coronavírus, 5% das pessoas que entrarão em contato com esse vírus vão necessitar de UTI, um leito de UTI. Então, você imagine que você tem aí, hoje em Curitiba, mais ou menos 0,3% das pessoas expostas a esse vírus, e temos hoje quase metade dos leitos de UTI ocupados por essa porcentagem que necessitou de internamento. Agora, se imagine se não tivesse o controle de isolamento e distanciamento social, se tivesse 20%, 30%, 40% da população curitibana exposta a esse vírus nesse período de 10 semanas, desde que chegou aqui. Não teria lugar para todo mundo. E a gente entraria em colapso do nosso sistema de saúde local. E aí não só pessoas morreriam de Covid, como outras pessoas morreriam de infarto, de AVC, de câncer, por simplesmente não terem locais adequados para serem atendidos. Agora desculpa interromper, Felipe. Eu vou interromper para pegar um gancho nesse teu raciocínio de agora. Né? Essas medidas de lockdown, isolamento, elas se basearam em modelos matemáticos, pelo que eu li. Né? Você tem aquele modelo famoso do Imperial College de Londres, você tem o modelo sueco, que diverge um pouco disso, e esses modelos eles falavam em projeções catastróficas, sem isolamento e até mesmo com níveis de isolamento. De certa forma, eu não sei, teve países que se comportaram muito diferente desses modelos. Como que você está enxergando essa questão? Porque é óbvio que todas as ações foram tomadas com base em previsões do que iria acontecer, né? Não com base só no que vinha acontecendo. Né? Por se tratar de uma doença nova, por se tratar de algo que não tinha visto nos últimos 100 anos, realmente foi um exercício baseado na parte matemática, inclusive dentro daquilo que aconteceu da China, né? Que a gente ainda, até hoje, desconfia de uma disseminação de vírus muito maior do que foi divulgada. Inclusive, a doença foi muito subestimada por essas questões que a gente praticamente descobriu o tamanho do problema quando chegou na Itália e não quando estava na China. Então, esses modelos, tanto de Imperial College como o modelo sueco, eles fazem uma previsão inicial, eles abastecem os dados iniciais, só que todas as medidas, tanto individuais quanto coletivas, baseadas nesse próprio estudo, eles vão alterar de forma muito impactante os resultados finais e até os resultados que estão ali em vigência de ocorrer. Se, por exemplo, não tivesse medidas de isolamento e distanciamento social em Curitiba, no Paraná, ou mesmo no Brasil, provavelmente a gente teria colapsos muito mais rápidos e até maiores em várias regiões aqui do nosso país. Você vê que com graus de distanciamento, isolamento social baixos, a gente não conseguiu basicamente chegar perto de 60%, 70% de isolamento social, que era o que se colocava como ideal. Você teve colapso do sistema de saúde basicamente em 3 regiões do país.
A gente teve colapso na região norte, na região nordeste, na região sudeste, né, por diferentes motivos. Alguns por densidade demográfica, outros por um sistema de saúde local já previamente ruim. E coisas que não ocorreram no centro-oeste e no sul, né? Porque provavelmente a gente conseguiu segurar essa disseminação de um lado, ou seja, você conseguiu fazer com que menos pessoas se infectem, e você também, do outro lado, já tem um sistema de saúde mais robusto previamente, principalmente na região sul, se comparar com outras regiões. Então, esses modelos, eles servem para que a gente tenha um guia, tá? Eles servem para que a gente se guie em algumas medidas públicas, principalmente, e também individuais, né? Você sabe que você precisa fazer um distanciamento social, basicamente por estudos prévios e outros vírus respiratórios. Agora, não são modelos perfeitos, muito longe disso. A gente sabe que quanto mais a gente fizer certo as medidas de orientação de distanciamento social e isolamento, os resultados serão melhores. Se você fizer as medidas erradas, se você relaxar muito mais daquilo que é proporcionalmente indicado naquela tua localidade, você vai ter colapso. Inclusive, várias regiões do país estão entrando em colapso por isso. A gente já ocupou aqui mais de 1h30, gente. Eu vou ter que partir. O assunto é infinito, mas eu gostaria a gente partir já para algum encerramento. Eu vou passar a palavra primeiro para a Beth, tá? A gente tem aí a Beth tanto a Beth quanto todos aqui, né, tem participação importante em institutos, sindicatos, conselhos representativos, né? Beth, na tua opinião, como que a gente poderia atuar dentro dessas entidades, né, que representam as engenharias, no caso, os setores produtivos, para que a gente passe por esse momento mais rápido, agora que vem essa segunda onda que tanto se fala no aspecto econômico, né? O que está no nosso alcance que a gente poderia ser feito? Eu abro a palavra para você fazer o seu encerramento, por favor. Bom, sob o ponto de vista de engenharia, o que o IEP, inclusive, já tem feito, mas eu acho que tem que ter uma incrementação, uma participação mais nas tomadas de decisão, inclusive a nível político. Você sabe que o IEP tem representação em várias entidades, IPUC, Paraná Cidades, mas tem que colocar pessoas efetivamente que estejam na ativa para dar um parecer técnico na tomada de decisões. Eu acho que tem muito espaço ainda. Eu vi na campanha do governador do estado do Ratinho, lá no Instituto de Engenharia, que inclusive nós elaboramos, né, um documento, uma série de proposições em várias áreas da engenharia. Mas eu acho que tem que ser retomado isso, tem que efetivamente participar. Acho que tem que efetivamente participar, não pode ficar distante, né? A gente tem que atuar mais nas tomadas de decisão. Rodrigo, você é presidente do Sinduscon, né? A família toda aí tem uma ampla gama de negócios em construção civil, em lojas de materiais de construção, enfim, você tem uma visão global como poucos da nossa área, né? O que você passa como uma mensagem final, Rodrigo? Eu começo essa mensagem, Rodrigo, dizendo o seguinte. Até eu estou vendo aqui, recebendo agora, através da página da FIEP, da Federação das Indústrias, né, os gráficos aqui da indústria do Paraná. As quedas devido ao Covid. Tá? Então, mas o que eu passo é o seguinte. O nosso setor, a indústria nossa, em 2019, gerou, em termos de Brasil, um ativo de 62 bilhões, certo? Na economia. Certo? Esse aumento, essa vontade de fazer, de empreender, de querer buscar, né, algo melhor, tá? Só depende, primeiramente, da gente, da vontade da gente, e principalmente da vontade dos setores públicos, né? Então, a gente, como entidade, como o Sinduscon Paraná, em parcerias com CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, CNI, Instituto de Engenharia, CREA, cabe a nós, que somos formadores de opiniões, que estamos ali lidando com isso dia a dia, enfrentando isso aí, juntar forças, fazer as pautas para juntos falar o que a gente quer. A gente só quer uma coisa só. Nós queremos trabalhar, nós queremos fazer engenharia, engenhar, que é o principal lema da engenharia.
né? Desenvolver produtos, né? Mas para isso a gente tem que colocar nesses órgãos, nas pessoas que fazem as leis, que fazem o executivo a nível municipal, estadual e nacional. Olha, o setor precisa disso, 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 disso. Se a gente não fizer essa pauta, o pessoal não tem noção o que é um canteiro de obra, não tem noção o que é fazer uma plataforma de petróleo que é mais sofisticada ainda, não tem noção um simples muro de arrimo, vamos dizer assim, o que não é simples, também é uma obra de engenharia. Então, eu vejo que as entidades têm que cada vez mais conversar, promover essas reuniões, esses webinários, para poder chegar numa pauta e chegar assim, olha, nós queremos isso, vocês têm que trabalhar assim. E aí o setor, por si só, caminha sozinho e avança. Isso mesmo. Obrigado, Rodrigo. Muito bom. Maurício, para o teu fechamento, né, você tem uma visão macroeconômica, toda essa experiência no exterior também dá uma visão diferenciada, né, uma visão mais ampla de tudo e todas as tuas passagens por grandes empresas e tudo mais. Gostaria que você desse uma mensagem, né, dentro desse tema do nosso vídeo. A gente tratou o tema multidisciplinarmente, mas desse uma mensagem final aí, o que você pensa. A minha mensagem, o que eu estou tentando tirar de lição de todo esse período é tentar ter uma visão otimista da coisa, assim. Estou tentando buscar isso porque, em geral, as notícias elas são sempre muito ruins. A questão da saúde, como o Felipe abordou muito bem, sem precedentes, sem solução, por enquanto. Então, tentar achar algo positivo, acho que é importante nesse momento. Então, eu acredito muito no Brasil. Acho que o Brasil vem aí desde 94, a gente se tornou um país global, efetivamente. A gente tem um costume de reclamar muito do Brasil, mas quando você está fora, você olha o Brasil com outros olhos e as pessoas olham o Brasil com outros olhos também. Eu vejo isso muito na própria Universidade de Sorbonne, que é uma das universidades mais tradicionais do mundo, onde passaram grandes brasileiros por lá, inclusive o Fernando Henrique. Eles gostam do Brasil, eles entendem que o Brasil é um país com potencial. Se você olhar o Brasil de 94 até 2014, que eu acho que foi um período que a gente surfou bem uma série de coisas, o boom das commodities, a China, a gente entender um pouco, a gente trabalhou muito bem na questão da infraestrutura, dos investimentos internos. O Brasil cresceu, basicamente, em média, 5% ao ano de renda per capita durante 20 anos. Se você olhar em todos os lugares do mundo, ninguém nunca cresceu 5% ao ano de média durante 20 anos. Em algum momento a gente se perdeu nesse modelo, a gente fez as decisões erradas, que fez com que a gente tivesse aí os últimos 6 anos muito ruins. Mas a gente pode encontrar o caminho. O Brasil é um país, como eu disse, de economia local, consome 90% do que produz. A gente é um país continental, é um país de uma língua só, um país que não tem problema religioso, é um país que tem possibilidade enorme de consumo, uma série de oportunidades em termos gerais. Todo mundo tem que estar aqui, todo mundo tem que estar aí, né, no Brasil. Todas as empresas querem estar aí. Tem um mercado consumidor gigante no Brasil. Então, as grandes montadoras têm que estar aí, a Microsoft tem que estar aí, a Apple tem que estar aí, a Amazon tem que estar aí, todo mundo tem que estar aí, porque a gente tem características que, se comparado, quem tem o que a gente tem, né? Se você olhar todos esses aspectos, a gente precisa novamente encontrar um caminho para poder retomar e para poder crescer. E aí, obviamente, a questão sanitária é algo complicado no mundo inteiro e, por mais que você faça todas as projeções econômicas, você olhe para todas as possibilidades, é difícil de se prever qualquer coisa, né? Então, assim, olhando para o que a gente tem hoje, inflação zero, não existe risco de inflação nesse momento. Olhando para o câmbio no Brasil tem uma tendência de que, se ele ficar estável, se o Brasil for estável, o câmbio hoje no Brasil real é de R$5. Esse é o câmbio real. Olhando a técnica, olhando o padrão macroeconômico, fazendo uma análise técnica, ele é mais pela volatilidade. Por que acontece a volatilidade? Porque as pessoas ficam com medo, entram, saem, especulam e acaba
fazendo com que você tenha essa volatilidade grande. Mas olhando a técnica, o Brasil vai exportar, porque o Brasil exporta comida e minério de ferro, a China vai continuar comendo, a Europa vai continuar comendo e vão continuar comprando minério de ferro. Então, a gente mantém o nível de exportação no mesmo nível de sempre, não reduz isso. Por outro lado, a importação reduz, não tem consumo. Então, você vai efetivamente ter uma balança comercial positiva. Tendo uma balança comercial positiva, sobra mais dólar. Quando sobra mais dólar, o preço cai. Então, hoje, olhando para todo esse cenário básico da economia, você deveria já ter um dólar com preço mais baixo. Mas se a gente encontra o caminho e para de ter esses problemas de volatilidade, a tendência é que você tenha um dólar muito mais próximo de 5 para baixo do que o que todo mundo falava semana passada, 7 para cima. Então, o meu recado é um pouco que eu acho que a gente vai encontrar. Eu já passei por 3 crises, não sanitária, porque eu acho que de saúde é um pouco diferente. Mas a crise de 2000, a crise das Torres Gêmeas em 2002 foi uma crise pesada, ninguém sabia o que ia acontecer. E sempre a mesma discussão econômica, o mundo vai acabar, ninguém sabe o que vai fazer. A crise de 2009, que foi a crise de liquidez dos bancos, foi a mesma discussão. E as crises passam. Em algum momento a gente vai encontrar a saída, vai encontrar a vacina. Talvez a gente tenha que gastar mais dinheiro, gastar mais tempo, tentar encontrar mais coisas. Mas eu vejo que o mundo sai sempre melhor depois das crises. Olhando pelo lado positivo. Você sofre muito, você acha que o mundo vai acabar, que não tem saída, mas se cria durante esse processo de crise uma série de coisas. Você vê a evolução gigantesca que aconteceu em 3 meses da tecnologia. Era algo que ia demorar 10 anos para a gente fazer no Brasil. E a gente fez em 3 meses. Então, algumas coisas evoluem por necessidade e fazem com que a gente passe para um momento melhor depois. Então, eu acredito muito que eu tenho um pouco de medo desse desconfinamento. Eu acho que uma segunda onda pode ser muito mais pesada do ponto de vista econômico. Então, eu tenho um pouco de receio em relação a esse desconfinamento, porque eu acho que ele pode funcionar. O modelo matemático, ele não é claro se de fato... Por exemplo, eu li uma coisa interessante do Instituto de Engenharia aqui da França, que fala que, por exemplo, o ar-condicionado... Eu não entendo de engenharia, mas eu estava tentando entender a tese. O ar-condicionado das empresas que vem do teto, que sai o ar pelo teto, ele é muito pior do que o ar-condicionado que sai do chão, porque o vírus fica permeando e pode afetar, por exemplo, uma pessoa contaminada num ambiente corporativo pode contaminar todas ao mesmo tempo. Então, quando você olha por essas coisas um pouco mais técnicas de como isso pode aumentar, eu tenho um pouco de medo de uma segunda onda mais forte do que essa primeira. E aí eu acho que o problema pode ser maior. Mas, por outro lado, eu acredito muito que a gente está próximo da vacina. E aí, se a gente conseguir encontrar isso, eu acho que o mundo retoma melhor. Acho que refletiu muito nos últimos 3 meses, encontrou algumas soluções, a gente mais ou menos sabe o que precisa ser feito, e eu acho que volta, retoma. E o Brasil, novamente, pode aproveitar disso para ser o que sempre se espera do Brasil, o país da bola da vez. Eu acho que, no ponto de vista econômico, um ponto bem importante, que refletiu muito nessa questão, nesse período, é a geopolítica. As coisas têm que ser globais. Eu acho que não vai acabar a globalização, a gente não vai voltar lá para a década de 70, não vai ter uma economia local no mundo inteiro, mas eu acho que se refletiu muito de que você tem que ter economias mais próximas. Então, acho que pequenos grupos. Então, as Américas trabalhando mais junto, não a América trabalhando com a Ásia o tempo todo. Vai ter, mas não vai ser como é hoje. Eu acho que vai se localizar mais por região os negócios, o que de fato pode beneficiar bastante o Brasil se a gente souber aproveitar. A gente poderia aproveitar esse movimento, que o México acho que vai aproveitar bem, melhor do que a gente, mas eu acho que ainda tem essa oportunidade, tem esse caminho. Então, eu vejo por esse lado mais positivo e confio muito que a gente está, a hora que encontrar a vacina, a gente faz aquele chamado em finanças, na economia, um crescimento não é um V, acho que não é um V, né, que você vai para o fundo do poço e retoma, mas também não é um W que fica indo e voltando. Eu acho que é um V meio de lado, assim, é um V meio torto, assim, você cai numa curva de 90 graus e volta nos 45, 50, mas retoma de uma forma mais sustentável. Eu acho que vai ser importante. Obrigado, Maurício. Ô, Felipe, para encerrar, então, você na área médica, eu fiquei muito feliz que você falou em vacina até setembro, a tua expectativa, eu já fiquei animado.
Mas o que você poderia dizer para a sociedade, né? Tem muita gente que vai assistir de diversas áreas aqui esse vídeo posteriormente, e para as autoridades, como que a gente pode, o que você recomenda, você que está na linha de frente e conhece tanto da doença em si, do tratamento dessa doença, que recomendações que você deixa para o nosso público aí? Rodrigo, assim, a gente precisa deixar claro para todo mundo, não só para a população que vai cobrar o poder público, mas também o poder público que entenda que tanto medidas de restrição quanto medidas de afrouxamento, elas precisam ser norteadas tecnicamente. Tá? A gente não pode afrouxar por pressão do setor e também não podemos restringir mais simplesmente porque nós estamos olhando para outra realidade. Não podemos pedir lockdown, não podemos pedir isolamento social aqui em Curitiba pelo aquilo que está acontecendo em Manaus, em Recife ou em São Paulo. Essa análise ela precisa ser cada vez mais regionalizada. A gente precisa entender qual que é a nossa situação local para que a gente possa, com segurança, começar a praticar a nossa nova realidade, que é a distanciamento social. Então, eu solicito para o poder público que seja o máximo técnico possível no momento de analisar um momento onde você vai soltar um pouco mais para os setores econômicos poderem girar, para que a economia não quebre, a economia local e até a macroeconomia. Da mesma forma que se o sistema de saúde local começar a caminhar para um lado de colapso, que também sejam fortes, que sejam muito bem definidos no momento onde precisa de um momento maior de restrição. A gente precisa desse equilíbrio. A gente não pode pedir o libera geral a qualquer custo e também não pode pedir o fecha tudo a qualquer custo sem base científica, sem base técnica. E é por isso que eu repito, a gente precisa estar muito vigilante em relação à elevação das curvas de casos e de óbitos, precisamos estar muito vigilantes na questão do número de internamentos que estão ocorrendo e, em última instância, estarmos muito atentos na taxa de ocupação dos leitos de UTI. Enquanto estivermos com taxa de leitos de UTI abaixo de 50%, 60% na nossa localidade, na nossa região, podemos fazer um afrouxamento maior e praticarmos o distanciamento social correto. A gente precisa entender que nós estamos num momento onde todo mundo precisa usar máscara, ninguém pode ficar perto de ninguém, não é momento de aglomeração, não é momento de festa, é um momento onde quanto mais você se resguarda, quanto mais você faz o distanciamento correto, mais você vai poder ter medidas de afrouxamento e a economia local pode não entrar em colapso. Se todo mundo achar que vai ser um libera geral, se todo mundo achar que qualquer medida de relaxamento já voltamos imediatamente àquela normalidade antiga, aí vai acontecer o efeito rebote, aí vai ser aquela questão da segunda onda, porque aí a gente vai ter uma proliferação muito rápida do vírus e nenhum sistema de saúde vai estar imune ao colapso. Nova York, que é a capital do mundo, aconteceu, não vai ser em Curitiba, não vai ser em São Paulo, não vai ser em Paris, que não vai acontecer também. A gente precisa ter muita calma no momento do distanciamento social, que faça-se correto, para que sim, a gente possa ter a nossa vida nesse novo normal e que a economia não quebre, para que a gente não tenha depois prejuízos a médio e longo prazo, não só na economia, mas também na saúde de todos. Tá bom, Rodrigo? Muito bom. Obrigado a todos vocês, o seu esforço que foi vocês estarem aqui conosco hoje. Eu agradeço a presença. E a gente pôde ouvir e refletir sobre as diversas áreas, tratar do tema multidisciplinarmente. Não existe problema complexo com solução simples, nem problema complexo com solução unilateral, unidimensional, né? Que isso sirva para quem estiver ouvindo para agregar conhecimento, para agregar informação. E muito obrigado a todos. Até a próxima, até o próximo evento do IEP. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.